Já vi aí. Gurias, eu já tava lendo ali as mensagens no grupo. E, ai, pois é, tá chegando o fim, né? Tá chegando o fim do conteúdo, mas muitas outras coisas são só o começo, né? Então, eu não gosto nem de pensar, né, de falar sobre isso. E aí, O Rio Grande do Sul, a princípio, parte a partir de 20 de setembro, né? Mas Mara, eu acho que acho que tu entrou aí, entrou um som junto. Não sou eu, a Mara. Então, É tu, Nara? ela vem praticamente de forma Não, é a espontânea Mara. da formação de geadas, que às vezes não se forma, né? Vamos ver. Era a Mara, porque eu botei ela no mudo e saiu o barulho. Oi, Ana. Oi, Sam. Oi, oi. Todo mundo aí entrando. Ana já tá na rua pronta para sair. Tá, Mara, depois tu tem que ver o que que tá dando esse som alto aí atrás. Não sei se é rádio, mas parecia ser rádio ou conversa no telefone. Não tô te ouvindo porque eu tirei teu volume por causa do... Fala. Tá bom, então eu vou ver aqui o que eu faço. É aí. Tem alguém falando. Tá, Parece que tu tá com o som ligado até no que tu tá ouvindo. Tu tá com alguma coisa de som no computador? Não. Tem som. Tem falando aí do teu lado? Sim, tem. Vou ter que ver aqui. Vou trocar de lugar, então. Tá, então tá. Então é isso. Tá. Tá. Tu tá no escritório do teu marido? É. Entendi. Tem que trocar de lugar. Tem que trocar de lugar. Tá. Tá. Uhum. Tá. Ela tá escutando. Mas é engraçado. Cadê ela? Agora tem que deixar ela no mudo. É. Pronto, acho que era isso. Acho que era isso. Gurias, como é que foram de semana? Hã? Nossa, eu coloquei sem saber, eu não tinha visto, assistido a aula ainda. Eu fiz sem saber algumas coisas que você tinha colocado na aula. Falei, puta, que legal. Foi meio intuitivo, mas depois acabou dando certo. Tu fez no sentido de que tu atendeu alguém e fez alguma coisa naquele sentido? Boa. Exato. Eu fiz o detox, né, de guarda-roupa, mas eu fui pensando na cápsula, como é que ia atender, né, as demandas dela, né, da cliente. E foi intuitivo, porque eu sempre escuto falar de cápsula, mas eu nunca sei fazer, né? Deve ser assim. Aí depois eu vi a aula, eu falei, deu certo. Mas então, sabe que cápsula é uma coisa que não existe uma fórmula mágica para uma cápsula. Então, isso que eu não entendia direito. Por isso que foi legal a aula. Porque eu achava que cápsula, nossa, era um negócio assim, meio cápsula. E não funciona para as pessoas dessa forma, como falam nos posts e tal. Mas eu falei, bom, pelo menos eu dou um direcionamento para a cliente, né? Um conceito de cápsula mais abrangente, porque no caso dela, assim, ela é evangélica. Então, ela tinha que ir para os compromissos da religião dela e para os compromissos do trabalho, e as peças se conversavam. E aí a gente entendeu que dava para construir uma cápsula, mas trazendo um look para o outro, né? O vestido curto, você usa esse vestido em algum momento? Não. Aí você vai fazendo as perguntas, tá? Tem a ver com a tua cor? Tem a ver com não sei o quê? Não, não. Aí a gente ia descartando. E funcionou, mas foi muito no intuitivo. E vocês, aquela sequência que eu dei para vocês, né, que tá prontinho do passo a passo, do que fica, o que vai, etc e tal, é um negócio bacana porque orienta tanto vocês na hora de executar, quanto também a própria cliente quando for fazer por conta própria. Então, eu tinha feito um daquele intuitivamente. Aí depois que eu olhei, eu falei, putz, cara, deu certo, tá no caminho. Bacana. O que, na verdade, eu acho que essa parte de gerenciamento de guarda-roupa tem algumas coisas que eu considero como mais importantes, tá? Já que a gente começou falando por cápsula, o que eu tenho a dizer sobre cápsula além do que tá lá? Primeiro, existe eu já ouvi algumas meninas que chegaram até mim, tá? Que chegaram com a ideia de que todo guarda-roupa, e quando eu digo todo, é realmente todo guarda-roupa, tem que ter uma camisa branca, um escarpão preto, uma saia
um blazer não sei o que, e babapá, babapá, tá? E aí, a grande pergunta é, aonde que através de um guarda-roupa, onde a gente exige que tem que ter certas peças, a gente tá... Ah, então, Ana, então estamos juntas. A gente está contemplando a essência do cliente. E aí, eu acho que na gravação eu não cheguei a contar uma historinha minha, mas eu vou, se eu não contei, eu trago agora. Alguns anos atrás, eu trabalhava fazendo, que foi, Nara, eu não sei se não foi no evento que a gente se conheceu. Se foi, tu tá aí, tu te colocaste no mudo, então tu tem que te tirar do mudo. Peraí, deixa eu ver. Vamos ver. Eu tive um evento que eu ia trabalhar como intérprete para a associação, para a AmCham, né, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Então, eu fui trabalhar de intérprete para eles. E eu, naquela época, eu trabalhava como intérprete através de uma empresa que contratava profissionais para isso, tá? Que era a BLS. E o Vladimir, o dono da BLS, me ligou e disse, Lice, tem um evento assim, assim, assado. Minha pulseira da Estrela de Aranha. Ia colocar e... Que bom, agora você vai ter que ir lá. Lá pra trocar e... Tá, alguém tá falando aí, não tá dando, gurias. É a Michele. É a Michele? Cadê a Michele? Ela nem aparece aqui pra mim pra eu poder botar ela no mudo. A gente tem que cuidar muito desse negócio, gurias, quando tá em aula. Lu, acho que tu te botou no mudo, eu não tô te ouvindo. Tá, e daí ele disse pra mim assim, tu tens que ir pra este evento com um terninho. E eu, beleza, ele disse que eu tinha que ir com um terninho. O que eu fiz? Eu não tinha um terninho. Mas como eu sabia que eu ia ter outros eventos do mesmo tipo, eu fui atrás de comprar um terninho. E eu comprei um terninho roxo. E eu fui pro evento com o terninho roxo. Ele não era um roxo de luto, era um roxo bacaninha, um tecido diferente e tal. Ele não era liso, ele tinha uma certa textura, ele era diferentezinho. Quando eu entrei no saguão do evento, o Vladimir me olhou, baixou a cabeça e fez assim, como que eu pude ser tão ingênuo de achar que tu viria com um terninho preto ou um terninho cinza? E aí me caiu a ficha de que, sim, pra mim, eu nem cogitei que eu ia ir. Não foi no evento que a gente se conheceu, eu não tava com terninho. Eu não vou lembrar que roupa que você estava usando, eu não lembro nem que roupa eu estava usando. Mas se bobear, foi nesse evento. E aí, assim, ó, quando chegam pra mim e me falam sobre essa questão de que todo guarda-roupa tem que ter determinadas peças, a primeira coisa que me vem em mente é essa. E, por exemplo, tem que ter uma camisa branca. Eu tenho várias, mas eu não tenho uma camisa branca dentro dos padrões do que deveria ser uma camisa branca. Por exemplo, no Brasil tem essa linha de camisas, Dudalina, né? Uhum. É. Jamais vocês vão ver uma camisa daquelas. E é uma camisa daquelas que entra dentro dos padrões dessa camisa que dizem que todo mundo tem que ter. Então, a gente colocar esse... não é nenhum estereótipo, mas assim, essa caixinha de sapato, né, que a pessoa tem que entrar dentro dela para satisfazer padrões, é tu tirar totalmente a capacidade da pessoa se expressar através de quem ela é no vestir. Eu considero isso como essa listinha do que tem que ter, adaptando para cada estilo, para cada pessoa, né? Mas isso é o que tu considera... básico. Tu considera que tu está pensando, Nara, mas não é o que as pessoas que ensinam pregam. Não, com certeza. Eu estou colocando aqui o que imagino que seja mais dentro do que se propõe no nosso curso, né? Que é fazer alguma coisa, realmente ter aquelas peças básicas que vão complementar e vão nos ajudar todas as outras peças, que sejam básicas, mas não precisa ser um escarpão preto, tem que ser um escarpão básico que combine com uma série de roupas. Mas e a pessoa que a sua silhueta não combina com o escarpão, ou a pessoa que a sua personalidade não é para usar um bico fino e um salto alto, ou a pessoa que tem um problema às vezes no pé e que não vai poder usar um sapato que de certa forma é desconfortável. Quando eu me refiro a escarpão, eu digo aquele básico que vai ajudar a compor o look da forma
o look que eu quero dizer, né? A montar naquele momento o que ela precisa ter. Eu acho que tem que ter algumas peças básicas. Eu não tenho nenhum ou é escarpão totalmente... no meu guarda-roupa. Nenhum. Zero. Eu amo de paixão. Eu não tenho nenhum escarpão no meu A guarda-roupa. camisa do Dalina eu usei muito. Então, gente, acho que depende muito aquela história do seu estilo de vida, das suas prioridades, dos seus objetivos. Aí você tem uma cliente que é tradicional, que ela trabalha, sei lá, no banco. Só que aí tem uma questão que ela não vai poder usar o escarpão porque ela tem uma joanete enorme. Qual seria o sapato ideal para aquele momento? Aí é onde que eu acho que entra o nosso trabalho. Senão fica Sim, coisa, sim, mas a questão, o que eu falo do porquê eu continuo fugindo do tem que ter, é que, por exemplo, eu fui advogada há 9 anos, eu trabalhava numa empresa com dress code super formal e eu não tinha um único escarpão no meu guarda-roupa e me vestia super adequada para aquele dress code. Eu julgo que eu me vestia super adequada. Então, assim, o tem que ter sempre vai ter um substituto. Então, sempre vai ter um substituto para o que eles dizem que tem que ter a camisa branca, porque eles dizem que tem que ter um escarpão preto, um tubinho preto. Tem Então, coisas eu que realmente... não acredito nisso. Eu de verdade, assim, eu não tenho nenhuma lista do tem que ter. O que é a minha lista do tem que ter? Tem que ter roupas adequadas para as diferentes situações de acordo com a personalidade de cada um. O tem que ter da Ana é diferente do tem que ter da Ada, que é diferente do tem que ter da Mara, que é diferente do tem que ter de seja lá quem for. Porque nós temos que ter peças que coordenem com todas essas situações, né? Tanto personalidade, quanto adequação, quanto... Com certeza. Todos esses fatores somados vão trazer o tem que ter de alguém. Por exemplo, no meu guarda-roupa, até bem pouco tempo, tinha que ter calças jeans das mais variadas tonalidades. Eu não sou eu não uso calça jeans, gente. Praticamente não uso, tenho 2 e sobra. Então, hoje eu tenho 3. E eu já tive que ter calças jeans de todas as cores, porque para mim era uma coisa que fazia muito sentido. Hoje já não faz mais sentido, então o meu tem que ter mudou. Né? E aí é que está a grande questão. Porque essa questão da ideia que se prega do tem que ter, ela desconsidera a tua personalidade, ela desconsidera os teus objetivos, né? E ela simplesmente parte do princípio que são peças que sem elas tu não vai conseguir compor looks. Porém, são peças que, se tu colocar no look de pessoas que não se identificam com ela, por exemplo, blazer. Eu acho lindo. Mas, gente, para eu usar o blazer, eu me sinto a pessoa mais cansada possível. Eu tenho blazer, eu tenho situações em que eu uso. Provavelmente eu até vou usar em aula, porque eu acho que às vezes dá um charmezinho, eu acho que é legal, eu acho lindo nos outros. Mas eu me sinto engessada. Então, se eu tivesse que trabalhar num lugar onde o blazer fosse uma peça obrigatória, muito provavelmente o meu blazer ia ser como, por exemplo, eu tenho um blazer que é listado rosa e branco. Né? A gente não pode ter expectativa de que as pessoas vão entrar nessa caixinha. Então, a gente tem que entender, sim, tem algumas peças que são chave. Eu diria que, por exemplo, camiseta branca. Camiseta branca é uma peça que muitas pessoas têm, mas tem muitas pessoas que odeiam usar camiseta. Aí tu não vai poder dizer para ela que ela tem que ter uma camiseta para coordenar com não sei o quê. Se ela não vai, ela vai comprar aquilo, vai estar no guarda-roupa dela e não vai fazer o maior sentido, ela não vai se sentir disposta a usar. Lice, aí, só para dar um exemplo do que eu quis dizer, essa camiseta branca pode ser uma camiseta de seda, pode ser uma t-shirt de seda, entende? É isso que eu estou querendo dizer, é que talvez a modelagem e a peça em si é o que vai ajudar a compor todas essas várias situações, entende? Não é a camiseta branca em si, de malha, que eu acho que é importante, assim como você disse, né? Eu acho que é aquela peça básica que vai ajudar a compor em várias situações diferentes. Eu posso usar uma saia branca, uma camiseta branca, seja lá de que malha for, né? Ou de que tecido for, até pode ser uma de seda, que a gente encontra no mercado, camisetas, t-shirts de seda.
Ela pode ser usada com jeans e formar um look descontraído, mas bem composto, ou usar com uma saia lápis e vai formar para uma outra situação, entendeu? Eu acho assim, eu acho que tanto a camiseta quanto o escarpão talvez sejam analogias que, de certa forma, é um pouco mais flexível, né? Mas vamos pensar, por exemplo, no conceito de que tem que ter uma saia lápis. Tá? Que é aquela saia que é um estilo mais secretária. Olha a diferença que fica, e vocês viram na aula sobre corpo, né? O tipo, a saia errada no corpo errado, né? No corpo, como é que fica? Eu não posso imaginar que aquela saia lápis vai ficar bem em qualquer corpo. Um corpo mais sinuoso, um corpo que já tem mais volume, numa saia lápis, não vai dar certo, tá? Então, é nesse sentido que eu me refiro que não tem condições de a gente dizer que uma regra vai valer para todo mundo. Essa que tu colocaste na área de, por exemplo, a camiseta pode ser uma de seda, perfeito. Isso é a ideia. Mas uma saia lápis, ela vai ser sempre uma saia lápis, independente do tecido dela. E ela vai trazer para aquele corpo aquele mesmo desenho, independente do tecido dela. Então, se é um corpo de mais volume, numa saia lápis, a gente vai transformar aquela mulher se ela estiver feliz naquele corpo com aquela saia, é uma coisa. E se é o objetivo dela, se ela se identifica. Mas, via de regra, não vai ser uma boa escolha para aquela silhueta. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E eu sei que vocês vão pensar, gurias, tem algum barulho atrás, eu quero tentar descobrir de onde é. E não estou identificando. Deixa o meu, peraí. Acho que era o teu mesmo, Rê. Está se mexendo de repente, mas não estava se mexendo. Tanto faz. O importante é que agora diminuiu, porque daí parece que está mexendo a cabeça, está dando barulho. Então, assim, eu sei que vocês vão ter esse critério, eu sei que vocês vão olhar e vão perceber que não existe sentido nisso, né? E na hora de montar cápsulas, por exemplo, as cápsulas vão ser montadas com aquilo que tem sentido para cada pessoa. E as cápsulas de cada pessoa vão ser totalmente diferentes. Né? Aonde eu particularmente tenho, e aí é uma dificuldade minha de praticar a cápsula, começa até pela questão de como é que eu vou guardar essas roupas, né? Porque quem trabalha com organização de closet sabe que na hora de tu arrumar um closet, tu vai colocar, por exemplo, todas as peças. Quando eu arrumava meu roupeiro bonitinho aqui no Brasil, tinha mais espaço do que aqui, eu tinha por ordem de cor, né? Eu pegava mangas curtas e ia escurecendo. Então, era manga curta branca, vai, manga média branca, manga longa branca, daí entra o bege, amarelinho, papapá, sempre do curto pro longo e ia arrumando pro meu roupeiro ficar organizado, tá? Isso, de certa forma, na hora de eu construir um guarda-roupa cápsula, fica complicado, a não ser que a gente trabalhe, por exemplo, com uma planilhazinha que a gente entrega para o cliente. A planilha diz, quando tu usar tal peça, tu encaixa com essa, encaixa com essa, encaixa com essa. Né? A outra alternativa seria tu guardar as peças junto. Então, essa é uma cápsula, eu vou guardar no armário essas peças todas que caminham juntas, eu vou colocar elas próximas uma da outra para facilitar o acesso. No meu olhar, isso impossibilita, por exemplo, que ela seja criativa e decida que no determinado dia ela vai pegar aquela blusa e coordenar com uma outra peça de uma outra cápsula. Então, na minha prática pessoal, a cápsula é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de operar, de executar. Mas eu sei de pessoas que trabalham com cápsula, tanto clientes que usam e que adoram, quanto profissionais que constroem cápsulas maravilhosas e funcionam. A Érica, por exemplo, tem um dom de montar looks e fazer, organizar cápsulas que é sensacional. Mas é uma coisa que ela tem prazer em fazer. Essa semana ainda a gente estava conversando sobre isso, né? Que a gente vai ter o New York Experience e ela vai falar sobre planejamento de guarda-roupa com cápsulas. Eu vou assistir. Eu até queria fazer um comentário. Eu também depois queria fazer. Então tá aí, ó. Eu não tinha nem visto que ela estava aí, mas fala, Érica. Vocês querem vídeo? É que eu tô bem descabelada. Oi, Érica. Então, sabe o que eu ia comentar com relação a esses pontos do tem que ter as peças que não podem faltar? Eu gosto de chamar peças de conexão.
Isso começou a fazer muito sentido para mim, porque eu passei por esse processo, na verdade. Então, eu sempre gostei de peças mais fashion, sempre gostei do que era diferente. Eu chegava na loja para comprar uma peça que tinha que ser a peça mais tendência. E aí eu lembro da minha dificuldade em relação a montar looks no passado, porque, por exemplo, vocês lembram da onda dos metálicos? Veio calça metálica, de blusa metálica, calçado metálico. E eu lembro que nessa época eu comprei peça de cima, peça de baixo, e eu fui coordenar. Falei, gente, eu não tenho peça básica no meu guarda-roupa. Foi quando eu comecei o processo de ter peças de conexão. E isso começou a fazer muito sentido para mim, para eu conseguir coordenar. Então, hoje, o que eu sempre falo para quem me pede assim, cara, o que eu tenho que ter no meu guarda-roupa para facilitar essa minha forma de se vestir? Eu falo das peças de conexão. Para mim, por exemplo, fez sentido uma camisa branca. Eu comprei camisa branca, acho que faz 2 anos que eu comprei uma camisa branca. Eu nunca tive uma camisa branca no meu armário até então. Scarpa, vocês estavam discutindo sobre Scarpa, eu até tinha Scarpa, só que eu tinha Scarpa neon, eu tinha Scarpa vermelho, eu tinha Scarpa com spike, mas eu não tinha nenhum Scarpa nude, por exemplo. Então, na hora de eu coordenar as minhas peças, eram muito difíceis e por isso eu demorava muito, era uma crise. E aí, quando eu comecei a trabalhar essa ideia, peças conexão, funcionou muito para mim. Então, não sei como que vocês trabalhariam isso com as clientes, mas eu acredito que, não dizendo o tem que ter, mas peças de conexão para o guarda-roupa dela, para ela maximizar. Eu gosto muito dessa ideia de maximizar o guarda-roupa. A grande questão, e eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não sou contra uma coisa nem a outra. O que eu digo isso não pode ser entendido como vai funcionar para todo mundo. Vai funcionar para algumas pessoas, sim, mas para outras pessoas não vai funcionar. Porque para outras pessoas a peça de conexão vai ser, por exemplo, um escarpão vermelho. Porque a personalidade dela é diferente. Então, é nesse sentido que eu digo que a gente dizer, tem que ter uma camisa branca, tem que ter um blazer cinza ou preto, tem que ter uma saia lápis, a saia lápis de alguém pode muito bem ser uma saia vazia. Tá? Então, é essa terminologia de que esta peça que vai funcionar, que é uma terminologia que eu evito. Porque a gente só vai descobrir quais são as peças-chave para cada pessoa quando a gente entrar no guarda-roupa dela, entender a vida dela e os seus objetivos. Aí a gente vai ver, para essa pessoa, a peça-chave pode ser, por exemplo, uma saia jeans. A peça-chave pode ser, por exemplo, uma jaqueta de couro. Então, essa delicadeza de olhar para essa pessoa e perceber qual é a realidade dela faz toda a diferença. Não adianta a gente imaginar que todo mundo vai ter um escarpão preto. Porque essa regra, tá? Essa teoria, quando fala que todo mundo vai ter um escarpão preto, não está imaginando que alguém vai trocar o preto por exemplo, azul marinho. Está imaginando que é um escarpão preto. Porque ela entende que o preto é uma cor que todo mundo vai usar. E nós entendemos que o preto é uma cor que vai usar quem? Primeiro, tem uma coloração que aceita o preto. E segundo, é uma pessoa que a personalidade e o gosto pessoal também tem o preto por perto. Senão, não faz o menor sentido. Tá, agora deixa eu ver aqui, tem umas... a Ana dizendo que é contra a ideia, dizendo que queria entender um pouquinho melhor a questão de cápsulas. Ana, tu ainda tá aí? Deixa eu ver. Acho que a Ana já saiu. Não, eu ainda tô. Eu ainda tô, mas tô quase saindo. Tá, tu entendeste com esse bate-papo mais ou menos o que é o esquema de cápsulas? É tu pegar, principalmente assim, tu vais ter uma peça-chave, tá? Que é aquela peça com a qual tu vai trocar as outras e aquela permanece. Então, por exemplo, tu vais ter uma calça jeans e vai usar aquela calça jeans com várias outras peças possíveis, a calça jeans é a âncora. Quantos looks diferentes tu consegue criar com aquela calça jeans e 2, 3 blusas e não sei quantos pares de sapato, mas tudo em cima daquilo. E a ideia é que tu consiga ter o maior número de looks com o menor número de peças. Eu adoro essa ideia, eu acho que ela tem tudo a ver comigo, mas eu não conseguiria, eu acho, pensando nisso agora, deixar junto, tipo uma cápsula mesmo, porque e se essa peça âncora calça jeans e a minha peça âncora calça de seda preta coordenar com todas as outras 1000 peças? E aí essas peças vão estar... Então, não faz sentido. Não, então, mas, por exemplo,
Aí eu vou estar com a t-shirt rosa, o blazer cinza, junto com a calça jeans, no guarda-roupa. Por isso que eu E se eu falei, a quiser questão usar de essas como tu coisas organiza. com as outras? Por isso que eu falei, a questão de como tu organiza o guarda-roupa, né, é que é questionável, que a gente tem que identificar como é que vai funcionar para cada pessoa. Já te passo a palavra, Nara. Eu sei de pessoas que guardam, quando fazem a cápsula, guardam as roupas todas daquela mesma cápsula juntas, tá? E eu sei de pessoas que identificam através de uma planilha, onde as roupas estão lá, e elas têm a planilhazinha que elas vão olhar na planilha, ou manter as fotos, por exemplo, dos looks com as composições possíveis. Quando eu advogava, eu tinha uma planilha do Excel com os looks prontos. Então, eu acordava segunda-feira, eu olhava na planilha do Excel. Gente, eu adorava isso. E aí, eu tinha do primeiro ao último item. Gente, eu sou capricorniana, vocês não estão entendendo. Eu tinha do primeiro ao último item do look, acessório, brinco, tudo até cor de batom. Eu saía, eu me arrumava em 10 minutos. Eu levantava, pegava aquilo. Só que o fato disso organizar no guarda-roupa acho que não funcionaria para mim. Mas uma ideia, até para fazer com o cliente que quer isso, é organizar o guarda-roupa de uma forma e na porta desse guarda-roupa pregar imagens das cápsulas. Isso funciona, eu acho uma boa ideia. Eu acho que essa tua planilha, pode pensar que então, se tu já teve uma planilha para ti, tu pode pensar em replicar alguma coisa com a tua marca, etc e tal, para tu começar a vender isso para as tuas clientes e ter uma forma de tu realmente auxiliar. Mas a gente tem que lembrar que isso é de perfil. E a gente vai ter que identificar no nosso cliente o que vai ser a melhor solução para ele. Eu tenho amigas que falavam que isso era loucura, que tinha que me internar no sanatório, que jamais fariam algo desse tipo. Eu só não vou falar isso porque eu sou tua professora, não posso, mas dá vontade. Gente, beijo, fui. Beijo. Fala, Nara. Peraí que está muda. Funcionava. O que a Ana fazia era uma questão de praticidade, funcionava e funcionava muito bem para ela. Uhum. As cápsulas, eu não vejo cápsula, a não ser que seja uma pessoa minimalista que vai ter dentro do guarda-roupa 40 peças e nada mais, né? Como tem muita gente que faz isso, e aí é que surgiu esse conceito de cápsula, né? Eu acho que o conceito de cápsula ela é muito mais válido para situações assim, como, por exemplo, quem quer fazer cápsula para um ambiente de trabalho, ou eu acho que funciona muito melhor ainda para viagem. Para viagem, sem você dúvida tem que fazer uma com cápsula. certeza. É a melhor forma de usar uma cápsula numa viagem, porque você com vai certeza. formar todos os looks para todas as ocasiões que você vai precisar, sendo tudo harmonizado dentro de cores e tudo mais. Então, Quando aí a Olivia... funciona muito bem. Quando a Olivia era pequena, até mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos talvez, quando eu viajava com ela, eu pegava a roupa dela, eu botava a blusa, a calça, ou a saia, ou o vestidinho, eu colocava a meia calça, a meia, o lacinho de fita, tudo eu botava com... na época as roupinhas dela eram pequenininhas, né? Eu botava com um atilho juntinho, botava na malha os pacotinhos assim. E eu sabia bonitinho para cada dia o que eu usava. Porque como bebê sujou, tu não vai estar usando aquela roupa uma com a outra, sujou, lavou, não tem condições. Era assim que funcionava muito bem. Para viagens, eu acho excelente essa metodologia. Funciona realmente muito bem. Porque quando tu vai viajar, tu tem que te organizar com peças que funcionem de uma maneira muito... funcione de uma maneira funcional, é absurdo, né? Coordenada. Muito bem. Eu queria falar assim, em relação à viagem, eu tenho muito isso. Eu até desenvolvi uma técnica, tive que desenvolver uma técnica, viajar com uma mala de mão. Teve uma época que eu tive um problema nas costas e eu não podia pegar a mala e era uma loucura. Então, como eu fico muito no Brasil, eu vou muito ao Brasil, né? Então, eu desenvolvi essa coisa de viajar com uma malinha de mão, tudo coordenado. Então, até hoje eu uso isso para tudo quanto é lugar. Eu acho maravilhoso. Queria falar sobre das cores. Eu também faço isso no meu guarda-roupa de cor. E eu já fui chamada de louca por eu fazer isso. Lice, é loucura não, né? Não, são coisas que facilitam a nossa vida, então não pode ser loucura. Eu tinha, assim, tem algumas coisas que realmente fazem diferença. Uma coisa e eu quero depois falar sobre a diferença cultural de guarda-roupa também. No Brasil, meu guarda-roupa tinha cabides de cores diferentes
porque eu sabia que as roupas, por exemplo, eu olhava o cabide em cima, eu sabia que aquilo era de verão, eu sabia que aquilo era manga longa, eu não precisava olhar embaixo na roupa, porque estava identificado pela cor do cabide em cima, facilitava muito. Então, isso a gente pode usar com os nossos clientes. Aqui, a gente tem a vantagem de ter, por exemplo, lojas como a Container Store, que a gente vai na loja e a loja te entrega ferramentas para tu deixar o guarda-roupa mega prático, né? Às vezes o próprio cabide já tem um espaço para tu colocar uma etiquetinha de o que é aquilo. Tu pode coordenar, por exemplo, com símbolos que vão dizer isso é social, isso é esportivo, isso é trabalho, isso é festa. Tu coloca a etiquetinha no próprio cabide, tu já identifica o que está aonde. Isso facilita muito. Mas onde é que está a diferença nisso? A diferença, eu até não sei como é que é em Connecticut, tu pode me ajudar, Regina, com isso, mas eu sei que na Califórnia, a Su não está por aí, eu sei que na Califórnia, onde ela está, principalmente, é muito parecido com aqui em Nova York. Os closets são mínimos, gente. O espaço é muito pequeno. Tu não tem espaço para guarda-roupa. Então, assim, quando eu fui fazer o meu primeiro closet aqui, que eu olhei o guarda-roupa da minha cliente, eu disse assim, sério? Tudo que ela tinha cabia em 2 portas de um armário. Tudo. Aqui eu vejo a diferença enorme de onde eu morei anos, em Novo México, na parte oeste do país. Lá é um quarto inteiro. Aqui, realmente, concordo com você, é bem menor. E daí, assim, tu olha para isso, aonde que é mais importante ter um guarda-roupa de cápsulas? Sem dúvida alguma, nesse que tu não tem espaço para nada, tu tem que ser muito otimizada, né? Tem que ser muito prática no que tu vai comprar. E não adianta, e daí a gente acaba, de certa forma, caindo num vestir mais básico, porque tu não consegue ousar demais, porque peças ousadas, elas têm um menor número de coordenação. É natural isso. Fala, Rê. Então, eu estava lendo um material daquele Eduardo Carvalho sobre essa organização de guarda-roupa, né? E lá ele faz uma conta muito louca, que eu até tentei replicar, mas eu não consegui, que eu não sei se você conhece, se tem algum fundamento. Você tem que ter, ele fala assim, né? Que ele é das antigas, que você tem que ter entre 80 a 120 peças no guarda-roupa. E que dentro dessas 80 a 120, você tem uma possibilidade, parece que até de 1000 looks, uma coisa assim. Eu queria saber se essa conta existe, como é que faz, porque para mim eu queria até que fizesse sentido, sabe, para poder aplicar dependendo de certo cliente, né? Mas eu não sei se isso faz sentido. Eu acho que é aplicar a probabilidade. Teria que ser muito coordenado de cores, né? As cores teriam que ser muito coordenadas. Porque lá, depois disso eu vou te passar esse material para você dar uma olhada, porque tá no site dele. E aí eu fui zapear lá o site dele, achei essa informação interessante e fui tentar aplicar. Eu falei, cara, mas não faz sentido, né? Assim, eu não sei se é para alguém, eu não sei. Eu queria depois conversar com você sobre isso. Tá, olha só. Primeira coisa que deixa eu ver se eu acho aqui. me chama a atenção no teu comentário é algo que eu fico muito feliz de ouvir. Não me faz sentido. Por quê? Eu não quero... E é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que receber as informações, imaginar a aplicação e ter o ponto de vista de você sobre aquilo. Porque, de repente, para ele faz sentido porque ele está com alguma informação diferente da informação que tu tens. E essa informação que ele tem pode ser até os próprios filtros dele. Lembra os filtros que a gente conversou lá no comecinho do nosso curso? Que na hora que a gente vai se vestir, a gente usa esses filtros que a gente nem sabe, eles estão na gente, que são os filtros externos, os filtros internos, sociedade, geográfico, climático, quais forem os filtros que nós tivermos, tá? Todos esses filtros colocados juntos vão nos trazer uma forma diferenciada de apreciar essa questão de guarda-roupa, tá? E isso se a gente trouxer, por exemplo, que a gente vai chegar aqui em Nova York e dizer para alguém que ela tem que ter de 80 a 120 peças no guarda-roupa, ela vai dizer assim, então tu paga o aluguel do apartamento do lado para mim. Porque não tem sentido, né? A coisa não vai funcionar. Pares de sapato, tá? Se vocês forem ver, das coisas que eu piro e que eu compro, que às vezes eu não precisaria, seriam óculos, agora vocês já sabem meu segredo, e sapatos. Então, as duas coisas que eu piro e que eu compro mesmo, e às vezes eu tenho vontade de comprar sapato só pra botar e ficar olhando pra ele, eu não quero nem usar, eu só quero achar ele bonito, tá? Isso aqui é inconcebível.
Eu tinha no Brasil roupeiro, que eu abria as portas do meu roupeiro, eram 2 portas, de cima a baixo, só calçado, um bonitinho do lado do outro. Eu tinha espaço para isso. Bons tempos. Aqui, bons tempos. Ou não, né? Ou não. Aqui, a gente não tem espaço para isso. Então, o que que tu tens que ter? Tem que ter sapatos que, primeiro, são que vão poder ir de A a Z na tua vida. E segundo, tu não vai comprar um sapato novo enquanto aquele está ainda funcionando, porque tu não vai ter espaço para guardar. Tu vai ter que tirar alguma coisa para botar outra, né? Então, acaba tendo uma prática diferente. E é nesse sentido que a gente tem que pensar no aspecto cultural do vestir. As coisas não vão ser iguais para quem está no norte do Brasil e para quem está no sul do Brasil. O que leva a essas decisões não é uma regra de quem está oferecendo o vestir, né? A regra vai ser de cada pessoa de acordo com a sua história. Tem umas perguntinhas. Gurias estão usando as mensagens, que legal. A Rê perguntando, o serviço é closet cleaning. Então, atenção com o cleaning, não é cleaning. É clearing. Clearing. Então tá certo. Não, eu tava usando o certo, mas eu vi em algum lugar, eu acho que você falou cleaning. E aí eu falei, cara, será que eu tava falando errado? Ou então, eu entendi errado? O closet cleaning, eu fiz até uma live sobre isso um dia. O closet cleaning, tu vai limpar o closet com paninho, com desinfetante e tudo mais. Isso é o closet cleaning. O closet clearing, tu vai abrir espaço, porque tu vai deixar ele clear. Clear é livre de, digamos, acúmulos. Tá? Então closet clearing. Só que o nome do teu serviço não existe, com exceção de tu usar uma terminologia que remeta a alguma coisa que não é o que tu faz, como no caso do cleaning, que cleaning, no nosso caso, não se aplica. Uma pessoa que faça personal organizing, ela pode até fazer closet cleaning. Ela vai limpar as prateleirinhas antes de botar as coisas para dentro. Ela até pode fazer, mas o objetivo dela não é esse. Esse é um passo do serviço. No nosso caso, a gente não faz isso, tá? A gente pode ter closet audit, em inglês, né, os nomes, que é uma auditoria de closet. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com um closet audit, que é uma auditoria de guarda-roupa, ou uma coisa que eu digo muito para as minhas clientes, eu trabalho com o compras no teu guarda-roupa. Né? Tu vai olhar o teu guarda-roupa como se ele fosse, na verdade, uma loja, e tu vai te inspirar através do que tu já tens. Ter um segundo olhar de alguém comprando teu guarda-roupa. O nome que tu vais dar pro teu serviço, se tu quiser chamar esse serviço de... uma vez eu chamei de mergulhando em roupa, sei lá, qualquer coisa desse sentido. O nome tu vai dar o que tu quiser, porque tu vai ter a tua identidade, a tua personalidade acima disso. Então, o que você faz, Liz? Desculpa, Rê. Deixa eu só concluir. Eu tô usando detox de guarda-roupa. Tá. É o nome que tu deu. Porque é uma coisa mesmo que eu vou fazer. Porque esse closet cleaning, eu acho que assim, comercialmente falando, pra gente poder divulgar esse serviço, parece que eu não curti, né? E até o significado dele também dá esse duplo sentido. Então, beleza. Ótimo. E tem uma outra questão, tá? Tu não pode usar, por exemplo, uma nomenclatura que tu não te sinta confortável em pronunciar. Exatamente. Não pode. Então, por que não dizer análise de closet? Por que não dizer investigação do teu guarda-roupa, que seja, né? Trabalhar com nomes. A gente não sabe a teoria mesmo. Aí a gente acaba copiando o que o povo faz. Mas aí o que o povo faz não faz sentido para você. Aí por isso que tem que fazer o curso. E aí tu fica presa. Fala, Ada. Não, eu queria saber o que exatamente você faz no Closet Audit. Na verdade, é só um outro nome para a mesma coisa. O audit para mim, por quê? Porque eu não tenho uma pegada de montar looks com as minhas clientes, tá? Eu até ajudo elas a montar uma coisa lá que outra, porque eu vou mostrando como as peças se coordenam. Mas eu não vou ao detalhe, por exemplo, de este brinco, agora tu faz assim, e daí... Eu vou pegar, olha só, essa peça coordena com essa, por causa das cores, ou por causa da estampa, ou porque elas estão conversando em função do tecido. Eu ensino ela a pensar com as peças que ela tem. Então, é uma auditoria no sentido de que eu vejo com ela tudo que ela tem, como que ela usa, como que ela poderia usar, né? E sim, tento coordenar com peças que ela nunca pensou em coordenar. Que aí é que tá.
olhar, né? Identificar, às vezes, alguma coisa que está lá que não tem nada a ver com ela. Exatamente. Né? Exatamente. Identificar, mostrar para ela, tipo, olha, por que tu usa essa roupa aqui? Não, não uso. Tu sabe por que tu não usa? Ah, eu não sei, eu comprei e nunca usei, só usei no primeiro dia. Eu sei, então tá, vamos conversar. Porque daí tu já passou pela tua investigação de estilo, né? Aí tu vai dizer, lembra que lá no estilo a gente falou sobre isso, isso, isso. Aonde que essa peça faz sentido dentro dessa conversa? Por que que tu comprou? Porque minha irmã gostou muito. Tudo bem, mas é a tua irmã que vai usar ou é tu que vai usar? Né? E daí a gente entra num outro aspecto. Tua irmã gostou muito dessa peça, tu comprou essa peça, por quê? Qual é o elo que tem quando tu comprar alguma coisa que tem a ver com a tua irmã? Né? A gente vai descobrindo algumas coisas que às vezes estão libertando a pessoa durante esse processo. Isso é feito com cada uma das peças dentro do armário? Tem que conseguir. Quantas horas a gente leva para fazer Tudo isso? depende da tua disponibilidade, de como tu vende teu serviço, tá? Quando eu faço, eu decido de antemão com a minha cliente. Por exemplo, aqui é muito característico, que acontece muito justamente por conta dos armários pequenos, de as pessoas pegarem todas as suas roupas de verão, tirar e levar para um armazém, como é que chama? Storage, para um depósito. Vai para um depósito e fica lá. Todo o período do inverno as roupas não estão nem na tua casa. Tu paga lá um FII mensal para ficar depositado em um lugar as tuas coisas. Aí entrou o inverno, tu vai lá, resgata as roupas de inverno, põe as de verão para lá. Vem o verão, tu tira as de verão para lá e leva as de inverno. Os casacos de inverno, tem muita gente que não guarda em casa o ano todo. O casaco fica lá no depósito até outubro. Em outubro ela vai lá, leva as roupas de verão todas, traz os casacos todos, os cobertores todos. Isso é muito comum acontecer aqui. Então, se eu vou fazer uma análise de um closet audit, uma análise de closet de uma cliente minha, eu vou dizer, bom, nós vamos trabalhar com inverno. Então, se ela tiver coisa de verão, não vai passar nem na minha frente. Até porque se a gente for fazer o de verão antes do tempo, quando chegar na hora dela usar, já mudou até a necessidade dela com aquela roupa. E aqui já no Brasil é diferente, porque aqui as estações, pelo menos em São Paulo, não são definidas. Exatamente. Daqui uma semana a gente vai pegar 18 graus, agora tá 36. Aí eu falo para cliente, que nem eu tava fazendo, sobe todo de inverno. Eu não falei isso para ela, eu falei, ó, deixa a meia estação, porque você vai precisar de uma jaqueta, de não sei o que lá, porque vai fazer frio. E às vezes faz frio até em dezembro e janeiro, que é alto o verão. O que a gente vai fazer é o seguinte nesse sentido, tá? Tu vai ter que ter pacotes, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula, de diferentes números de horas para tu oferecer para o teu cliente. Então, assim, tu vai ter um pacote de 3 horas, um de 6, um de 9, por exemplo, e tu vai entrar no guarda-roupa dessa pessoa e vai ficar esse número de horas resolvendo o problema dela. Tu pode sim, ao invés de chegar e dizer, eu vou fazer o teu guarda-roupa de verão, de outono, ou seja o que for, vamos trabalhar com as tuas roupas do trabalho. Só o teu guarda-roupa de trabalho, só o profissional. E não olha absolutamente nada de festa social, final de semana e etc. Só trabalho. Ou ela pode estar numa fase da vida onde ela está, sei lá eu, solteira, querendo encontrar um namorado, e o que mais importa para ela é o momento social. Então, tu vai dizer, esquece todas as tuas roupas de profissionais e vamos olhar exclusivamente as roupas que têm a ver com o teu momento, que é estar mais sociável, etc e tal. E daí tu vai fazer nesse período que ela te contratar, nessas horas, apenas essas peças que são pertinentes a isso. Mas olha, deixa eu só falar um negócio. Fica ligado, porque aí o cliente te chama para fazer porque ele está precisando de roupa para sair, porque ele fala que profissionalmente ele se veste bem. Aí você vai com essa intenção. Quando você descobre as roupas profissionais da pessoa, não dá. Aí você tem que... Aí eu falei, putz, cobrei barato, porque eu vou ter que de novo, fazer de novo isso. Não. Tem que fazer um pacote diferente. E aí? Não. Porque aí é que tá. O pacote de guarda-roupa, tu não vai trabalhar eternamente no guarda-roupa. Por isso que tu vai ter um número de horas. Então, tu vai dizer, tu me contratou para 3 horas, eu tô aqui fazendo 3 horas. Quando tu chega no guarda-roupa, tu vai dizer, olha só, a gente começou um trabalho de 3 horas. Eu vou fazer tudo o que for possível nesse período. Porém, dá uma olhada no que tu tens aqui e a gente vai ter que perceber juntas se tu vais querer que eu retorne para outro pacote de 3 horas e dar continuidade, ou se tu vais querer trabalhar apenas com essas roupas que eu vou conseguir concluir hoje. Porque eu tô percebendo que tu precisa de ajuda aqui também. Mas hoje a gente só vai focar nessas aqui. Tu não vai trabalhar mais horas pelo mesmo valor, porque o teu pacote é de horas.
ok? E uma coisa muito importante, gurias, nessa hora. A Lu parece estar meio se rindo ali. Eu quero saber o que está passando na cabeça dela, toda se abrindo. Eu tô rindo da carinha da Rê, Ju. Eu tô rindo da Rê, como quem diz, como é que eu vou cobrar? Eu não tenho coragem. Tenha coragem. Não, muito... porque, cara, tem que ter assim, coragem. Eu tô fazendo os primeiros, então assim, né, você vai entendendo se, putz, eu errei aqui, fiz errado aqui, da próxima vez eu vou ter que melhorar aqui, porque eu tô te falando uma situação que aconteceu comigo, né, de chegar e a pessoa me pediu um negócio, mas o problema era outro, e eu tinha cobrado para um, e eu falei, cara, eu não vou Mas aí é que tá. Eu não sabia como é que conversar com ela dessa Tu não tinha forma, colocado um número de horas? Não, eu coloquei, assim, eu fechei com ela o pacote em cima da necessidade dela, né, do que a gente ia fazer e tal, beleza. Que era para o momento social da vida dela, não tinha nada a ver com o trabalho. Só que na hora que eu fui olhar, o problema do trabalho era muito pior e social era menor. E aí eu tive mais trabalho. Aí eu falei, beleza, dá para remanejar. Puta, cara. Foi uma consultoria, quase uma consultoria a mais. Tá, mas quando tu passasse para ela os valores, tá? Eu não falei a hora, quantidade de horas. Eu falei um valor total em cima da quantidade de horas que eu pensei que eu fosse trabalhar. Não pode. As únicas coisas, e a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Tá. Aliás, eu terminei a aula ontem, terminei tudo ontem e hoje eu vou gravar a aula, então até vou avisar você, se por acaso acontecer da aula não estar disponível ainda, é porque em função de tudo que aconteceu semana passada, na semana anterior, eu realmente me atrasei. Faltou gravar a aula, mas ela tá pronta. Hoje eu vou gravar, vou passar para a Cíntia subir na aula, era isso. Bom, voltando aqui. Nessa aula a gente vai falar, e vocês vão ver isso mais a fundo, mas antecipando. As únicas coisas que a gente vai ter um odômetro, né, contando ali, toque, 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 é guarda-roupa e compras. Porque guarda-roupa e compras a gente tem que prever o número de horas. O resto é serviço fechado. Se demorou 1 hora ou 1h30, faz parte do processo. Tá? Mas a gente tem que ter um número de horas definido para guarda-roupa e compras. Tá, agora estamos falando aqui do microfone. Preciso sair, foi a Ana. Preciso, já volto. Papapá, detox. Quando puder, gostaria de fazer. Michele, fala, Michele. Está sem vídeo, eu nem fico sabendo que está aí. Desculpa, toca a ficha. Oi. 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 Tá me ouvindo? Agora sim. É que eu tô aqui na função, né, das crianças. Então, tranquilo. Vi o vídeo, porque é arroz e tudo. Enfim. Primeira observação que eu escutei aí, que eu achei bacana, foi a da Érica. Eu trabalho exatamente do jeito que ela falou. Normalmente, meu foco principal como ela usou a palavra lá, né? Ver no guarda-roupa da cliente as peças de conexão. Dar liberdade para ela, tipo assim, ousar no estilo dela, ter criatividade, se for o caso, enfim, tudo. Porém, ensinar para ela a importância das peças de conexão para que ela tenha um guarda-roupa duradouro, até eterno, se ela quiser, com essas peças de conexão. E ensino ela a investir nessas peças de conexão, que ela pode investir um pouco mais, porque são peças que não vão ser o foco do look, né? O foco do que ela vai vestir. Porém, são muito importantes para que ela possa usar aquelas outras coisas, por exemplo, que às vezes ela gosta muito e que são ou muito estampadas, ou muito chamantes, ou muito brilhosas e tal. Então, para mim, funciona muito e eu utilizo com todas as clientes. Claro que a peça de conexão de uma não é igual a peça de conexão de outra, né? Mas eu tô falando o sentido da coisa. Outra coisa é com relação ao o que a Rê falou sobre a observação lá daquele professor. Eu não sei o que ele falou, né? Não vi nem nada, mas pelo que ela falou, o que eu entendi é o seguinte: o que ele fez, na verdade, ali foi uma explicação tomando como base a proporção que a gente usa, que até a Alice já falou, que é assim, para cada peça de roupa que você comprar, você tem que imaginar, para ela ser inteligente, você tem que imaginar que ela vai coordenar com pelo menos mais 2 ou 3 do seu guarda-roupa. 3 ou 4 é o ideal. Que seja. Então, se você fizer isso, eu acredito que o que ele falou com 80 peças ou 120 peças são itens, porque normalmente
a gente considera como item. Por exemplo, o sapato é um item, um acessório é um item, um brinco é um item, então, assim, 80 já não dá tanto. Isso seria de um guarda-roupa cápsula, né? Porque se você for ver, se a gente for contar, a gente tem muito mais que 80 itens no nosso guarda-roupa, contando tudo. Acessório, lenço, echarpe, tudo. Enfim. E aí, se você fizer essa proporção, você vai chegar. Porque a Alice acabou falando, aqui nos Estados Unidos seria impossível, porque a pessoa vai ter, né? Não tem guarda-roupa grande. Mas mesmo que você faça com a proporção de, por exemplo, 40 ou 30, se você vai multiplicar por 4, eu não sei qual multiplicação que ele está fazendo, mas eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte, você precisa ser inteligente, porque assim, se você comprou lá, se você tem lá no seu guarda-roupa de 40 itens, você tem 20 que não coordenam com outras coisas, você não tem, na verdade, um guarda-roupa inteligente, versátil, né, nesse sentido. Então, acredito que seja isso que ele quis dizer e eu acho que faz todo sentido. Né? Não é uma regra, não é uma coisa, nossa, você precisa, mas assim, é uma coisa para a gente se basear. Às vezes a pessoa, você foi no dia do personal shopping e a pessoa falou, nossa, eu amei essa blusa, amei demais, isso, tudo bem. Você vê que vai ser uma experiência maravilhosa para ela, mas ela custa super caro. Então a gente vai pensar, mas vamos pensar, pensa comigo, com o que isso coordena no seu guarda-roupa? Para fazer com que a pessoa se sinta segura de comprar porque ela amou, mas também porque ela vai usar. Porque ela vai aproveitar aquela peça. Então, eu vejo nesse sentido. E com relação à última coisa que Só para fazer um fechamento em cima disso, Mi. Isso está super coerente, é assim mesmo que é para ser. Como eu não li o material dele, eu não posso opinar, tá? Mas eu conheço a linha de pensamento do professor Eduardo, sou super a favor de muitas coisas. Tudo que eu li, principalmente quando a gente estava falando sobre a questão de cores, a gente realmente teve um encontro bem interessante das nossas ideias, elas são muito semelhantes. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que nessa aula eu apresentei para vocês aquela questão do percentual de tempo que uma pessoa dedica a uma determinada atividade, né? Então, vão ter pessoas, por exemplo, que vão ter um guarda-roupa onde vão ter um número absurdo de blazers, porque faz sentido na vida delas, e vão ter pessoas que vão ter um número absurdo, por exemplo, de blusinhas de malha, que seja uma coisa mais confortável em função da atividade da vida dela. Então, essas diferenças têm que ser contempladas, mas essa questão de ter um determinado número de peças que coordenem, ela vai ser verdadeira, só que dentro das peças que vão fazer sentido para cada pessoa. Eu queria achar o link do site dele para te mostrar, mas eu não tô achando. Eu acho que ele já, sei lá, tirou do ar. Mas eu copiei o material, o texto no Word. Depois compartilha com a gente. Compartilha conosco, De repente pode botar a tela no nosso grupo do Facebook, tu pode fazer upload de material, tu pode botar lá. Vou botar então. Mas aí é que tá, eu peguei do site dele e coloquei no Word, então não tem nada formatado, só para vocês saberem, tá? Só coloca essa explicação, material copiado, assim assado. Beleza. Pra gente saber do que se trata. Termina aí, Mi. E com relação a essa última experiência da Rê também, realmente, quando eu prestava serviços separadamente, que hoje eu não presto mais, aconteceu isso com uma cliente que eu fiz um mix de pacotes para ela, né? Fiz diagnóstico de estilo com diagnóstico de tipo físico, mais montagem de looks, né? Ela não queria que eu analisasse o armário dela, porque são 2 pacotes, né? O meu, um é análise do guarda-roupa, a outra é montagem de looks. E ela queria só a montagem de looks. Quando chegou lá, quer dizer, ela começou a me mostrar as roupas, eu falei, não, mas a gente não vai fazer análise, a gente vai montar só os looks. Como você quer fazer? Porque como você faz uma coisa assim muito separada, por isso que eu parei de prestar separadamente. Porque quando você faz uma coisa muito separada, eu sinto que eu não entrego o que a minha missão pede, que é uma transformação na vida da cliente. Exatamente. Então eu parei. Então eu tomei um posicionamento e eu parei. Mas assim, tem vários profissionais que fazem, eu vejo que tem várias pessoas que precisam, que querem, que buscam. Então existe demanda para isso. Mas me deixa eu te perguntar, como é que tu consegue? Eu consigo entender como é que tu pode fazer uma análise de guarda-roupa sem fazer montagem de looks, mas como é que tu faz montagem de looks sem analisar o guarda-roupa? Eu não analiso, eu não chego para ela e falo, olha, essa blusa aqui, ela não tá de acordo com isso, isso, não faço. Simplesmente eu pego as roupas dela e faço a coordenação dos looks. É um styling, entendeu? Essa peça coordena com essa. Agora sim, vamos supor,
Eu tô fazendo a montagem de look. Não te preocupa se a peça coordena com ela, então. Tu só bota entre as peças e era isso. Então, o que acontece? Quando eu monto o look, eu falo, olha, dentro do seu estilo, dentro do que a gente fez o diagnóstico do seu estilo, essa peça não é uma peça, você gosta muito dela, porque e tal. Faça essas observações, mas é uma coisa rápida, tá? Porque, assim, tem gente que faz coordenação de looks sem fazer diagnóstico de estilo. A pessoa, porque a necessidade da pessoa quando ela te procura, pelo menos aqui no Brasil, é assim, olha, eu preciso que você monte os looks para mim, que eu tenho dificuldade de montar looks, né? Então, se você vem aqui, você vai combinar essa calça com essa blusa. Ela não quer saber se isso combinou com ela, se tá grande, não é tá uma pequeno, consultoria, tá um personal styling. Mas mesmo para personal styling. Acontece demais. Acontece demais. Pois é. Sem alma, sem essência, sem nada, né? Exatamente. Então, assim, pra mim não estava fazendo sentido, porque... É como montar um manequim numa loja. Demanda. Exatamente. Existe a demanda, entendeu? Por exemplo, essa semana, eu dispensei uma coloração. Eu não faço separado. Não faço mais. Eu não vou conhecer a pessoa, vou fazer um diagnóstico, vou perguntar umas coisas para ela. Você gosta de amarelo? Sim. Você gosta de marrom? Não. Então... Mas olha, deixa eu falar um negócio. Assim, eu tô fazendo o pacote inteiro, eu não faço separado exatamente pelo que você tá falando e pelo conceito da minha missão. Ok. Só que aí você oferece o pacote todo da própria pessoa e chega no momento, por exemplo, da análise de cor. Cara, desculpa falar, mas ela tá cagando pro que você tá fazendo. Não análise de cor, porque eu ainda não sei fazer. Mas assim, vamos fazer análise de estilo, que é uma coisa que eu adoro. Pra ela passou batido e eu tive um maior trabalho no negócio. Então, assim, eu fico pensando, será que para todos os clientes mesmo é importante a gente fazer todo o processo? Ou fazer mas eu não entendi. Aí é que vem a história da persona, né? Mas aí, deixa eu te perguntar. Exatamente. Aí é que tá. Aí é que vem a persona. Por que ela te contratou? Porque assim, uma pessoa que pede um serviço desses e que daí quando tu vai oferecer para ela não tá nem aí, tem alguma coisa de erro na razão dela. Ela tá buscando a consultoria por uma razão errada. E aí... Exatamente. Ou eu fiz o diagnóstico errado do objetivo dela, porque às vezes a pessoa fala que quer uma coisa, como eu falei do negócio que ela precisa para sair, e de repente você vai descobrir o problema dela é profissional. Porque assim... mas isso aí tu só consegue entender quando tu passa pela investigação de... Por isso que eu gosto de falar de investigação de personalidade no vestir. Tá? Porque tu vai além, não é saber se a pessoa vai usar calça jeans ou calça de alfaiataria. Né? Tu tem que saber realmente por que ela tá aí, o que trouxe ela para essa consultoria. Porque se essa pessoa tá fazendo essa consultoria porque, por exemplo, alguém disse para ela que é legal, ou porque a irmã dela fez e gostou, ou porque ela viu na revista que tá todo mundo fazendo, esquece. Ela vai fazer com que... Ela não vai ser uma boa pessoa para levar adiante o teu trabalho. Porque as pessoas... Daí vai acontecer aquilo. Lembra que eu comentei numa das aulas? A pessoa vai passar pelo processo, vai usar aquelas roupas 2, 3 meses, se chegar tudo isso, e aí vai passar dali 6 meses, vai dizer, não, eu fiz consultoria com a fulana. Aí tu vai dizer, sério? Porque não estava alinhado. Então, assim... E fala assim também, né? Você fez, você gostou? Mais ou menos, não achei, assim, grandes coisas, não. Também, exatamente. Eu percebi na minha caminhada que tem pessoas que não estão prontas para consultoria. E quando eu faço o diagnóstico, quando eu converso com elas, eu falo, eu acho melhor você esperar um pouquinho. Vamos deixar para o ano que vem, vamos... Tem pessoas que não estão prontas para passar por um processo de consultoria. E quem sai perdendo é a gente como consultora. Exatamente. É difícil, principalmente no início, quando a gente fala assim, nossa, tá aparecendo cliente, tá aparecendo cliente. A gente, tipo assim, no início eu não dispensava cliente. Eu fazia o que... você faz isso? Faço. Mas, assim, a maturidade também, às vezes, né? E também as pedras no caminho que você tropeça, você vai vendo que realmente não vale a pena. Porque você vai ter cliente de qualidade depois, se você se posicionar, você vai ter cliente de qualidade. E aí aquele cliente que não estava preparado, ele não vai dizer assim, nossa, eu não estava preparado, ela era ótima, eu que não estava preparado. Não, nunca. Cara, foi uma bobagem que eu fiz, não vale a pena. Tipo assim, gastei dinheiro à toa. Gastei dinheiro à toa, Com você certeza. fica lá, desesperada, tentando entregar uma coisa que a pessoa não tá querendo receber, que foi o que eu senti em algumas situações. Então, a Érica está perguntando aqui, quando que vocês detectam que a cliente não está preparada? Aí eu vou fazer duas colocações. Primeiro, a grande questão é, a pessoa que busca consultoria de imagem, se ela está buscando a consultoria de imagem por uma razão absolutamente externa,
ela muitas vezes não está preparada, porque ela está com uma expectativa de resultado que vai satisfazer o outro e não a ela. Então, ela nem sabe o que ela está buscando. Segundo, pode ser que a cliente chegue na minha e a Mi perceba que a cliente não tá no ponto, não está preparada. E pode ser que essa mesma cliente chegue, por exemplo, para a Nara e que descubra que está preparada. Por quê? Porque existe uma questão que é o como que a gente vai conversar e o quanto que a pessoa vai se abrir para a gente. E às vezes a nossa personalidade não é receptiva para aquele tipo de cliente. E às vezes o que vai acontecer, e por isso que é tão importante a gente trabalhar bem a nossa relação, né, como família cisne, como família de consultoria com essência e tal, para perceber o quê? Cara, olha só, eu acho que o que você está precisando é extremamente importante. Entretanto, a minha linha de trabalho não vai ser a melhor para te atender. Eu tenho uma colega que trabalha exatamente com pessoas nesse perfil e que vai ser muito melhor para ti se tu trabalhar com ela. E vocês vão ter entre vocês uma possibilidade de, ao invés de causar o dano, de repente ter uma cliente que não vai ser um bom cartaz para vocês no futuro, passar para alguém que, além de falar bem de vocês, porque ela, opa, olha só, ela está tão preocupada comigo que ela me mandou para um profissional mais adequado e ela vai sair dessa consultoria falando bem de 2 profissionais e da classe. Então, às vezes, essa questão de não estar preparada pode ser uma dissonância na nossa conversa com ela. Pode ser alguma coisa que não bateu. Eu já tive clientes com as quais eu conversei e eu percebi, não vai rolar, mas se ela for falar com tal pessoa, vai dar certo. Então, isso a gente tem que ter essa sensibilidade. Essa sensibilidade vem de se abrir e dar tempo para entender o cliente e ouvir o cliente. Por isso que nunca se fecha um pacote de consultoria com alguém se antes conversar com essa pessoa. A gente sempre vai entregar para ela uns 30, 45 minutos de conversa antes de qualquer coisa. Porque senão o processo não vai funcionar. Agora, tudo isso também é aprendizado, né, Alice? A gente que, de repente, está começando a... nós vamos errar muito ainda com isso, né? Nossa, outro dia eu estava ouvindo uma frase, Duda, que fala exatamente isso. Como fazer as melhores escolhas? Fazendo as piores. Aí depois que você fizer as piores, você aprende. Exatamente, a gente aprende. Mas, assim, durante o processo de vocês, quando a gente concluir essa etapa, né, quem desejar, a gente vai poder passar pela mentoria das habilidades, tá? Então, vocês não vão fazer esse processo sozinhas. Nós vamos participar do processo juntas. Então, é como se eu tivesse no teu ouvidinho aqui, ó, durante toda a tua consultoria da tua cliente. Isso vai ser possível. E isso vai fazer com que vocês encurtem esse espaço de tempo, né, de tantos tropeços para menos tropeços. Porque o fato é que a gente sempre vai ter algum tipo de cliente que vai ser um desafio. E é o desafio que a gente cresce. Né? Só que a gente pode crescer com dor ou com apoio. Essas são as diferenças que nós temos. Tá? Gurias, a gente ainda não olhou para o nosso questionário. Embora eu ache que o questionário dessa atividade está relativamente tranquilo, eu gostaria de ter certeza que a gente não deixou nada para trás. Vocês entenderam bem o cálculo do custo por uso? Sim. Eu sou fã do custo por uso. Eu não faço uma compra. E eu não uso isso apenas para roupa, não. Eu uso isso para coisas da minha casa. Se eu vou comprar alguma coisa, antes de comprar, eu faço essa mesma matemática para entender se vale a pena ou não a compra. Eu falo ultimamente que eu só compro por amor. Só por amor? Cara, eu tô fazendo essa conta para comprar aquela blusa a blusa térmica para Nova York, ela não tá fechando. Eu falei, cara, quando é que eu vou usar isso aqui? Não sei. Pois então, e aí é que tá. Eu vim para Nova York a primeira vez para ficar 2 semanas. Eu vim em dezembro, no auge do frio, com neve, com tudo. Eu não comprei uma peça de roupa para estar aqui. Eu trouxe o que eu tinha e fiz acontecer. Ô, Rê, essa aula aí do que levar. Eu vou dia 15 já, cara. Eu tô totalmente nervosa. Rê, tem uma loja aqui em frente ao Shopping Paulista que tem uma blusa térmica de poliamida que é boa. É R$52. Porque eu também não tenho coragem de pagar R$150 na blusa térmica, não. Eu peguei tudo prestado, na verdade.
Então, mas vai ser assim, tipo aquela peça que eu vou usar uma vez. Será que eu tô disposta a pagar R$52 por Não, uma mas única 52 vez de ainda uso? tá bom, porque na lupa é 140, tá? Não, a questão não é essa, assim, é tipo, se eu não precisar dela, se eu conseguir ser feliz nessas 2 semanas aí em Nova York sem ela, vai sem, eu vou comprar outra coisa. Compra lá então, se for o caso, né? Se você achar que tô precisa, pensando compra lá. nisso. Pois é. Agora, Alice, deixa eu te fazer um pedido. Tem como você tratar a Ada antes da gente ir para Nova York? Que aí a gente vai em menos lojas. Que, ó, Pensa como disso não vale! Meus enfeitinhos de Natal, Mi! Não, pelo amor de Deus, a menina só... O roteiro dela é só em loja. Trata ela antes, que aí eu vou economizar um negócio para poder ver os negócios lá direito em Nova York, gente. Mas olha só, a loja de Natal eu vou junto, tá, Ada? Ai, não, gente, mais uma. Eu também, Ada. Ah, não, tô perdida. Gurias, sugestão de verdade. Olha, o papo hoje não é sobre isso, a gente vai conversar sobre isso em outra ocasião. Só vou dizer uma coisa, quando vocês estiverem planejando agora, que eu sei que vocês estão se organizando, façam o seguinte, por exemplo, a Ada quer ver coisa de Natal, não sei quem quer não sei aonde, definam, vamos estar nesta região de tal hora a tal hora. Vai cada uma para o seu lado, faz o que quiser e se encontra daqui a pouco de novo. É mais fácil, senão dá problema. Eu já passei por isso. Vamos lá. Então, assim, ó, por que a pesquisa se refere à imagem, à importância da aparência que é muito divulgada entre consultores de imagem é, na verdade, uma referência falsa? Essa pesquisa não foi feita para isso, né? Vocês já ouviram falar dessa pesquisa, né? Quem não ouviu? Não, eu tenho livro. Eu tô Já e livro vejo muita Ana consultora Vaz. por aí falando disso. A Ana Vaz publicou esse livro com essa pesquisa bem no começo, que eu usei Então, muito também. E essa pesquisa eu usei no começo também, até que um dia eu resolvi ir adiante nessa pesquisa. E aí eu comecei a tanto ouvir podcast, quanto ver os livros, quanto ver os negócios de pesquisa, quanto a ver... Eu disse, cara, a pesquisa dele não tem absolutamente nada a ver com a nossa área. Não tem nada a ver com a nossa área. Se a gente estiver falando eu te amo para alguém, tudo bem. Mas se a gente estiver conversando, apresentando nosso trabalho, fazendo qualquer outra coisa, essa pesquisa não tem validade. Então, assim, ela pode até ser utilizada como uma referência do quanto de verdade é importante a aparência, o quanto os gestos são importantes e o quanto as pessoas não estão tão atentas à palavra em si. Isso pode, mas esses percentuais não são verdadeiros e isso não pode ser aplicado como uma ferramenta de venda do nosso serviço. O que, por outro lado, pode ser aplicado como ferramenta de venda, que foi comprovado em uma pesquisa de Harvard, é o fato dos 7 segundos e... Eu botei 7, mas na verdade a Harvard 18, tá? Então, assim, só para ficar bonitinho, 7 e 7, eu botei 7 encontros consecutivos, por isso que eu botei entre parênteses 8. Porque a gente vai precisar de 7 a 8 encontros positivos consecutivos para anular uma primeira má impressão. Isso é estudado, isso é fato. E o que as pessoas percebem na primeira impressão também foi estudado, isso é fato, tá? Isso é geral. Tem um nome, alguma coisa para esse estudo? Se a gente quiser ler mais a respeito disso? Eu, na verdade, quando eu fiz a pesquisa final para encontrar para vocês, eu fui direto nos textos de Harvard, porque eu sabia que vinha de lá, eu já tinha visto, mas eu não tinha buscado a referência anterior, tá? A referência eu encontrei no material de Harvard mesmo, foi em inglês, eu botei First Impression, 7 Seconds, Harvard, e apareceu o material. Ok. Tá? Compartilha com a gente no Facebook. O material esse é capaz até de eu ter, é rapidinho, não é... E, na verdade, eu acho até que em outras universidades deve ter. Uma vez eu li, eu achei super interessante em algum lugar aí, eu não tenho a menor ideia onde foi, que assim, a gente tem um instinto nosso de sobrevivência a analisar em até 7 segundos a outra pessoa para a gente saber se a gente pode confiar nela ou não. Então, é até a questão do julgamento que as pessoas levam isso para o lado ruim, né? De julgar o caráter de uma pessoa. Mas, na verdade, a gente está julgando para ver se aquela pessoa realmente é confiável ou não. E a gente vai fazer isso em até 7 segundos. E aí a gente vai analisar... Isso é uma coisa do tempo que nós estávamos nas proteção. Exatamente, proteção. Exato. E aí, por isso que ele fala, inclusive, por que a gente tem os olhos, né, aqui em cima e tal? Porque para você ver sua presa, o seu predador, enfim, aqui já, vê logo.
né? E aí, contextualizando socialmente, a gente vai analisar cabelo, linha, roupa, cor, etc e tal, em cima dos nossos valores. E aí é onde entra o perigo do que te ameaça. Aí vai embora, mas isso para mim faz sentido. Isso é realmente histórico, isso é desde a vida de sempre. Né? Nossa evolução, né? Então, evolução. É aquela questão de tu definir o que é uma presa em 7 segundos, né? Eu vou... Quem é a presa? Sou eu ou é o outro? Então, no instinto animal, tu olha e aí tu vai, né, no teu instinto de preservação, tu vai entender se tu ataca ou se tu foge. Se é caça ou caçador, né? Se é caça ou caçador, de verdade. Bem Fábio Júnior. Aí aqui, eu vou procurar depois, se eu achar esse material novamente, eu mando para vocês. Mas vamos voltar aqui para a próxima pergunta. Então, o que devemos considerar na hora de comprar roupas e acessórios? Qual a importância de saber as atividades? Como funciona a forma custo por uso? Quais as coordenações de cores mais usadas? Que tipo de cliente guarda-roupa cápsula não funciona? E quais as possibilidades de temas de cápsulas? Vocês têm alguma dúvida quanto a essas perguntas? Sim ou não? Bateu o silêncio aí? Tô lendo de novo aqui para ver o que era. Entendi. Tá, beleza. Tem esse aqui que não foi o que eu li no dia, mas eu vou botar aqui para vocês no chat igual. Tinha uma pergunta. Por que o preto e o branco não entram no círculo cromático para a gente fazer as combinações? Porque ele é neutro? Não é porque ele é neutro, que na verdade eles não são necessariamente cor, né? É a ausência de cor. A ausência é a soma de todas as cores. E no círculo cromático a gente só tem as cores de verdade. O branco, de certa forma, ele vai coordenar. E aí, falando, por exemplo, daquela até da foto da Val, né? O branco ele vai coordenar praticamente com todas as cores. A gente vai usar ele de acordo com o contraste que uma pessoa tem. No caso da Val, que o contraste da Val não é alto, ele é médio, o branco e o preto são contrastes muito altos. Então, embora ela tenha as duas cores na cartela dela, a minha sugestão seria que ela não usasse as duas cores ao mesmo tempo. Mas, Lícia, uma dúvida aí. Se ela, por exemplo, tiver um estilo dramático... Vai mudar a roupa, Chloé? Coloca só o short. Se a pessoa tem um estilo dramático, como é que faz? Deixa eu botar tô falando porque eu sou a própria que adora um PB e não posso com esse contraste zero. Mas, aqui, então, o estilo vai ter um peso muito grande nesse sentido, tá? Se a pessoa tem baixo contraste e ela quer ser uma pessoa, quer ter o estilo dramático, ela tem duas situações. Primeiro, como o teu contraste é baixo, o teu contraste, quando tu usar ele médio, ele já vai estar acima do teu natural, consequentemente já vai estar com drama. Tá? Primeiro isso. Obrigada. Segundo, por tu ter o estilo dramático, vai ter sim uma possibilidade de gama maior de cores para tu usar nesse sentido. A grande questão é, tu tens que saber, tem que estar ciente do que vai ser interpretado com isso. Como que as pessoas vão fazer essa leitura. Se tu está ok com a leitura disso, toca a ficha. No caso da Val, porque eu já tive a oportunidade de estar com ela, de conversar com ela e de a conhecer um pouco melhor, embora nós não tenhamos feito uma análise de personalidade no vestir, eu sei... tranquilo, eu baixei ali, mas a Chloé tem que trocar de roupa mesmo, eu também acho. Eu sei que ela não é dramática. Eu sei que ela não é dramática, por conta disso, eu acabei dizendo aquilo, entendeu? Ada, não sei porque eu não tô te ouvindo. Não sei se tu botou o teu no mudo, mas... Não, tô aqui. Tá. Eu achei que você estava falando.
É que eu tô só pensando alto. Ah, então tá. Tô aqui pensando, acho tão chato trabalhar. Que eu tô quase pintando meu cabelo de preto, viu, Liz? Para poder usar meus contrastes, porque, pelo amor de Deus, é muito sem graça ser baixo contraste. Vamos combinar. Depende da personalidade, pode achar que é sem graça, né? Mas eu, por exemplo, adoraria trabalhar só nos tons assim, mais tom sobre tom. Mas tem a ver com personalidade, cada um tem a sua e aí a gente tem que contemplar isso. Sem graça, eu vejo às vezes umas coisas e falo, gente, eu queria tanto. Mas então, eu te mandei algumas sugestões, né? Já falando sobre isso. Mas, ô Ada, e escurecer sua raiz seria impossível, né? Porque fica inviável. Eu tô grisalha, que jeito? Posso viver se eu for trabalhar junto com a Lu e ficar lá no salão dela para dia sim, dia não tocar aqui, ó. Então, na verdade, assim, tu pode trabalhar o teu, se tu quiseres ter o teu estilo dramático, Gurias, isso que é na aula presencial, a gente vai falar aqui, vamos deixar quieto, porque não é horário, não é agora que a gente vai falar sobre isso. Fechando o assunto do gerenciamento de closet. Ficou alguma dúvida? Não. É só a hora que eu vou fazer mesmo. Então tá beleza, aí vai ter dúvida sim. Gurias, a próxima aula, ela vai ser pesada. Vai ser pesada porque ela vai ter gosto de despedida, né? Mas ela vai ser uma porta para o futuro, tá? É um momento em que vocês vão olhar e vão dizer, beleza, agora eu posso, eu consigo, eu vou adiante. Então, eu já tô, como eu falei, tô com tudo pronto, só falta eu fazer a gravação e subir o material. Vocês vão receber provavelmente, se Deus quiser, ainda hoje eu tô com isso aí tudo no ar, mas na pior das hipóteses, amanhã essa aula tá liberada, tá? E semana que vem a gente vai conversar sobre isso. O que eu gostaria é que, de verdade, vocês não fizessem essa aula em um dia apenas, tá? Porque vocês vão ter algumas tarefas referentes à organização do negócio de vocês, que vocês vão precisar, por exemplo, um dia fazer uma tarefa e não pensar em outra coisa, fazer só aquilo. E aí passar para a segunda etapa no dia seguinte, tá? Porque senão vocês vão achar que é muita coisa para fazer num dia só. A aula, ela não é tão longa, mas o tempo de entrega que vocês vão ter que ter para fazer as atividades referentes à aula vai ser maior, porque vocês estão de verdade agora entrando no momento de realizar o sonho de vocês, de transformar isso em serviço, em trabalho, em futuro, em realização. Então, não deixem para fazer tudo num dia só, tá? Assim que a aula subir, eu vou mandar uma mensagem para vocês no grupo, eu vou dizer, Gurias, está liberada a aula. Assistam a primeira, assistam não, né? Porque a primeira aula não é vídeo, mas assim, façam a primeira, vão pouco a pouco, para que vocês de verdade possam ter essa semana de tempo para entender o negócio de vocês, como vocês querem trabalhar, para que a nossa aula ao vivo seja respostas práticas para vocês, tá? E não que vocês tenham dúvidas sobre o conteúdo, mas eu quero que vocês façam perguntas mais pertinentes e que tragam soluções para vocês de verdade. Ulisses, só uma dúvida. Essa aula vai ter, assim, como é que a gente monta, começa o processo para montar para trabalhar o cliente? Essa aula dessa liga, assim. Tá, essa aula é a sequência dos serviços, né? O que é o primeiro, o segundo, o terceiro, só que na verdade vocês já têm isso. O decorrer do curso todo foi assim, então é mais ou menos uma organização desse pensar. Formação de preço, apresentação do trabalho de vocês, análise de dificuldades que vocês têm, material que vocês têm que comprar ainda, coisas que são dispensáveis e indispensáveis. Tá? Ela é bem geral nesse sentido. Tá? Tem algumas... Tem algumas coisas que cada uma vai precisar fazer diferente pela decisão estratégica do seu próprio negócio, tá? E aí há coisas que a gente vai conversar individualmente, né? Por exemplo, eu estou conversando com a Mara, eu tive um bate-papo já com a Nara, eu já tive um bate-papo com a Val, né? Já tive um com a Ana, que é justamente essa mentoria dos teus próximos passos, do teu cliente, do como que tu vais fazer isso, que não tem como eu fazer numa aula para todo mundo, porque afinal de contas, cada uma tem que ser valorizada na sua essência, tá? Então não adianta. Mas depois dessa aula vocês vão ter, até mesmo, por exemplo, essas questões que a Rê enfrentou, de valor, de cobrar, etc e tal, isso vai estar bem claro para vocês e eu espero que não seja problema a partir disso.
tá? Mas vamos embora. Era isso. Valeu, gurias. A gente segue no nosso bate-papo ali. Sigam animadas. Eu só peço que vocês falem sobre Nova York, só no grupo de Nova York, para que as meninas que não vão poder estar aqui deixem essa ansiedade para a vinda delas, que vai ser no ano que vem. Que todas as que não estão aqui vão estar ano que vem, com certeza. E vai ser lindo porque eu vou ter vocês praticamente 2 vezes, né? Porque eu vou ter a primeira parte do grupo, a segunda parte do grupo. E, de certa forma, não estou nem tão triste que eu não vou ter todas vocês ao mesmo tempo, porque eu vou perpetuar esse tempo de vocês até ano que vem para ter o outro do grupo mais adiante. Então, vai ser gostoso, assim, a gente não se dispersar 100% no primeiro momento. Embora vocês sabem bem que o curso não é um término, né? O grupo do Facebook segue aberto, a gente segue conversando, o nosso WhatsApp segue aberto, quer dizer, o Telegram segue aberto para vocês seguirem com parcerias, etc e tal. E a gente vai ter um evento aí que todo mundo vai participar, que a gente vai ter que programar juntas para o final do ano, que eu vou falar para vocês realmente depois da aula aqui, mas aí eu abro para o grupo todo também, porque todas vão poder participar. Ok? Ficamos por aqui, nos vemos daqui a pouco. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, gurias. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.